que tudo que você precisa saber sobre a igreja. Nós vimos aí nas últimas aulas a respeito da igreja visível e invisível. Eu tenho repetido muito esse conceito e eu vou retomar ele de novo, porque eles são importantes para a gente poder entender bem e dar sequência nas nossas aulas. Hoje eu vou encerrar assim mais diretamente a abordagem sobre igreja visível e invisível. Nós vamos dar sequência aí falando sobre liturgia, por que a gente faz a liturgia como faz, por que a igreja funciona como funciona no seu culto. O pastor Patrick vai trazer uma aula bem interessante sobre esse assunto e é bem preciosa também. Nós vamos falar hoje sobre quais são os privilégios de fazer parte da igreja de Cristo, seja ela a igreja visível ou a igreja invisível. Mas antes da gente chegar lá nesses privilégios, o porquê que nós devemos então nos alegrar de fazer parte da igreja visível e invisível, e eu quero também lançar essa pergunta para os irmãos, mas antes mesmo dessa pergunta, eu quero lembrar junto com os irmãos o conceito de igreja visível e invisível. Então vamos lá. Se você, inclusive, quiser participar, quero reforçar que você que está pela internet pode participar comentando aí no YouTube. Eu já vou deixar aberto aqui a página do YouTube com a transmissão ao vivo. Você pode comentar no chat do YouTube. E os irmãos que estão aqui comigo podem fazer um sinal aí que o microfone vai chegar até você. Ele está aí com a Kailane. A Kailane está aqui sentadinha. Você faz um sinal, ela vai até você com o microfone higienizado para você poder contribuir nessa manhã. Mas então eu vou fazer a pergunta aí. O que é a igreja? Primeiro vamos lá. Igreja visível. Quem lembra aí do conceito de igreja visível? Pode arriscar, não tenha vergonha. Esse é o único momento que você pode ser sem vergonha na igreja. Mas só para responder a pergunta, né? O que é a igreja visível? Tem bastante rosto que está aqui que eu sei que já ouviu essa aula aí umas duas vezes. É a igreja que nós convivemos no dia a dia, essa que está aqui perto de nós, próxima a nós, né? Então essa é literalmente a igreja que a gente vê, o nome já diz muito, né, Sr. Edgar? A igreja que a gente vê é a igreja visível, a igreja que está diante dos nossos olhos é a igreja visível. Qual que é a diferença dela então para a igreja invisível? Por que a gente fala de um conceito de uma igreja invisível? O que é a igreja invisível? Aqui. Uhum. Caio, eu vou pedir para você ficar mais aqui no meio, até para você conseguir ter mais agilidade aí de chegar com o microfone no pessoal. A Lucy também está na expectativa aqui de falar, se puder deixar ali o microfone com ela. Então, Gabriel falou que a igreja... Você pode repetir, por favor, Gabriel? Desculpe. Perdão, Lúcio. Que a igreja invisível seria não somente quem está aqui na comunidade, ou quem professa fé em Jesus Cristo, mas quem realmente é salvo, quem realmente crê em Cristo, o confessa de coração, enfim, quem realmente é salvo, quem realmente é predestinado. E é chamada igreja invisível, porque a gente não tem como saber quem realmente é salvo e quem não é. Eu posso conviver com meus irmãos da igreja visível e conhecer as obras de cada um, mas eu não posso conhecer o coração. Eu não posso conhecer o seu coração para dizer se você é salvo, e você não pode conhecer o meu para saber se eu sou salvo ou não. Da mesma forma que a gente pode ver uma pessoa na rua toda quebrada, esculhambada, e no fundo ela ser um predestinado de Deus, e a gente não saber disso. Então a igreja é invisível, porque não tem como saber quem de fato é salvo e quem não é. Sim. Kailane, Lúcia, por favor. Tá satisfeita com a fala do Gabriel, né? Obrigado, Lúcia. Isso mesmo. Na verdade, a fala dos irmãos ela é perfeita, porque a diferença é justamente essa. Nem tudo que eu vejo é de fato aquilo que eu consigo constatar visualmente, diz para mim exatamente o que é. O que eu quero dizer com isso? É que nem todo mundo que eu vejo dentro da igreja faz parte de fato da igreja eterna. A gente precisa entender que existe um aspecto espiritual que compõe a igreja. A igreja, ela é sim composta dessas pessoas que estão aqui, mas essa é a igreja institucional. A igreja espiritual, ela é conhecida de Deus. Só Deus sabe quem faz, de fato, parte da sua igreja. Mas Ele confirma, Ele dá esse testemunho no coração de cada um daqueles que fazem parte da sua igreja. Então, se você faz parte da igreja de Cristo, Deus vai dar convicção no seu coração a respeito disso. O Espírito de Deus fala com o Espírito do homem e testifica para ele, você é meu, você faz parte da minha igreja.
Então, por isso que não cabe a mim e a nenhum de nós dizer quem é e quem não é. Mas tratamos todos aqui da igreja visível como parte da igreja invisível também. Claro que com discernimento da parte de Deus, aqueles que vivem em pecado deliberado, aqueles que vivem no mal e se agradam disso, dão sinais claros de que não fazem parte da igreja de Cristo. Mas eu não posso dizer aqui no profundo do coração que essa pessoa também não vai se converter em algum momento, que ela não vai ser regenerada por Cristo, que ela não tem mais chance, ela não tem mais oportunidade, e por isso ela sempre também é bem-vinda no meio da igreja visível. A igreja visível, então, é todo aquele que resolve entrar pela porta da igreja de Cristo, seja ela essa aqui, seja outra igreja que professa a fé em Cristo Jesus. Todos esses que se somam, então, na comunidade de fé, fazem parte da igreja visível. Mas a gente precisa ter a convicção, a certeza e a ciência, a clareza de que o fato de você estar dentro da igreja visível não garante a você a entrada na igreja invisível. E o que garante a entrada na igreja invisível? Nós falamos sobre isso. É o conhecimento de Cristo, é ouvir do Evangelho, responder a esse chamado de Deus para fazer parte do seu povo e, de fato, viver uma vida, então, transformada, cheia do Espírito Santo. É isso que nos faz parte da igreja invisível. Para nós, então, importa muito mais fazer parte da igreja invisível, porque, consequentemente, faremos parte da visível. Aquele que faz parte da igreja invisível, ou diz fazer parte da igreja invisível, e não tem desejo de estar junto com a igreja visível, tem um testemunho contraditório. Não faz sentido que eu queira fazer parte, que eu diga que faço parte da igreja invisível e não queira congregar com os irmãos. Porque o Senhor nos chama, nós vimos isso agora há pouco, que o Senhor nos chama para congregar, Ele nos reúne como povo, como família de Deus. Então, a igreja de Cristo faz sentido reunida, próxima, junto uns dos outros. A igreja dispersa ainda é igreja, mas o Senhor nos chama para nos reunirmos e congregarmos juntos e formarmos esse povo, essa nação espiritual, essa família de Deus. Então, aqueles que fazem parte da igreja invisível certamente estarão no meio da igreja visível. É claro que nós temos contextos aí de perseguição, de isolamento de alguma forma, onde alguém pode se converter e se postar em algum local onde ele não encontra nenhum outro cristão próximo, num país onde, por exemplo, pode ser proibido a pregação do evangelho e até que ele conheça algum irmão na fé, ele por muito tempo permaneça sozinho na fé. No Novo Testamento, a gente pode observar esse comportamento com muito mais clareza. As pessoas peregrinavam pelo deserto, por exemplo, como o próprio Abraão peregrinou, e por muito tempo ele foi só ele e sua família, a igreja conhecida dele. E depois foram somando outros à sua casa, em que ele ensinava das coisas de Deus e que passaram a fazer parte dessa mesma fé. Mas por muito tempo foi ele e sua família. Muitos missionários provam disso quando vão para um país, por exemplo, então, que não tem muitos cristãos, e por muito tempo passam sendo só eles, a família, a igreja conhecida dali. Mas o Senhor vai somando outras pessoas e justamente Ele vai formando a sua igreja nesse local. Então a igreja foi feita para ficar reunida. E inclusive nesses países perseguidos a gente tem notícias de igrejas que se reúnem clandestinamente, escondidos do governo que proíbe eles adorarem a Deus. Por quê? Porque a igreja verdadeira não resiste, ela quer estar junto. E ela faz de tudo, inclusive se coloca em risco para permanecer juntos. Então todo aquele que é da igreja invisível anseia por estar somado na igreja visível também. E tem benefícios nisso. Tem benefícios em fazer parte da igreja visível e benefícios para fazer parte da igreja invisível. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Eu queria que você pensasse comigo, mesmo aqueles que não estão de fato ainda inseridos na igreja invisível, mas estão na igreja visível, podem provar de benefício, não é verdade? Aquele que ainda, às vezes, é recém-chegado, está conhecendo o evangelho, ainda está sondando, querendo entender o que é essa fé, ele pode provar de benefícios de estar aqui no meio do povo de Deus. E mesmo aqueles, então, que já conhecem a Cristo, já vivem uma vida de fé, por muito ou por pouco tempo, também provam de benefícios de estar aqui no meio desse povo de Deus. Você consegue pensar em benefícios para você estar inserido, por estar inserido no meio da igreja? Você consegue pensar quais são benefícios que você pode provar simplesmente pelo fato de você estar aqui nessa manhã, hoje, no meio do povo de Deus, ainda que você não faça nada, só sente e escute. Benefícios que você pode provar por estar inserido no meio de Deus, você, a sua família, filhos, enfim.
Você consegue pensar quais são os benefícios gerados simplesmente pelo fato de você estar aqui? Caio, o Gabriel, está chegando aí, Gabriel. Em Salmos 19 diz que a lei de Deus traz vida para quem a pratica. E quando você está no meio da igreja, você, como é que eu posso dizer? Você está em constante contato com a lei de Deus e assim você é inclinado a praticá-la. E a lei de Deus traz vida, vejo meu entendimento no sentido de que ela nos protege dos males do pecado. E cada pecado, mesmo independente, mesmo para quem não é cristão, traz consequências ruins. Por exemplo, nos 10 mandamentos diz não matar. Quem mata traz consequências muito ruins para a sua vida. Ou mesmo Jesus reinterpreta esse mandamento como não odiar. E quem guarda ódio no coração, quem guarda rancor no coração, traz sobre si muitas consequências negativas. Ou, por exemplo, quem vive em libertinagem está o tempo todo à mercê de uma DST, de uma gravidez indesejada, ou mesmo de problemas psicológicos que decorrem de uma vida assim. Então, eu acredito que o contato com a igreja nos protege das consequências negativas do pecado, e isso, por si só, já é uma coisa... É claro que não é só isso, eu não vou limitar o convívio na igreja a isso, mas isso é um grande benefício que Deus nos provê, a proteção contra os males do pecado, contra os males temporais do pecado, que o pecado certamente tem males eternos, muito piores do que os temporais, mas a vida em igreja nos protege desses males temporais do pecado. Muito bom, muito bem lembrado. Então, é isso mesmo que eu quero que a gente pense, né? Ainda que não sejam restritos, seu Elias aqui, Kai, por favor, que não sejam coisas que dizem tudo, né? Como você falou, não é só isso, né? Mas isso com certeza é um fator importante. A gente pode, a partir da fala do Gabriel aí, pensar que minimamente alguém por se somar à igreja, ainda que ela não tenha um compromisso verdadeiro com Deus, ao ouvir os ensinamentos que tem aqui, ela pode provar de uma vida moralmente boa. Ela pode provar dessa proteção de muitos dos males temporais, né? De ser precavida, de viver uma vida dispersa, uma vida dissoluta e viver no meio de coisas ruins, de coisas imorais. Ele pode, no mínimo, ter essa alegria de viver no meio de um povo que busca obedecer. E vamos lembrar, pegando os próprios 10 mandamentos, né? Uma pessoa esmerada, ela pode buscar, não perfeitamente, mas ela pode sim procurar viver de acordo com os 10 mandamentos, sem ter nenhum compromisso com Deus. Até porque nós cremos que não é esse esforço que nos faz pertencermos a Deus, mas nós servimos, abençoamos e obedecemos porque já fomos alcançados por Deus. Então, o simples fato da pessoa ser moralmente boa não fala que ela é de fato de Deus. É porque as pessoas podem ser moralmente boas fora da igreja também. Mas dentro da igreja, ela tem a garantia desse ensino, de estar inserida no meio da palavra, lugar onde é pregada a palavra, como o Gabriel lembrou que a lei de Deus traz vida. Então ela pode estar inserida no meio desse lugar onde ela recebe vida. Seu Elias, por favor. Na minha opinião, um dos benefícios... Está funcionando, está saindo. Um dos benefícios maiores é a comunhão, a alegria de estar no meio do povo. Porque, veja bem, uma pessoa que está no mundo, quando ela é resgatada, ela chega toda tímida na igreja. E, de repente, ela vai se soltando, vai conhecendo outras pessoas. E é uma amizade sadia, não é aquela amizade do mundo que leva você para a perdição. A amizade do mundo só leva para a perdição, enquanto a comunhão e a amizade da igreja só leva ao caminho da salvação. Por isso eu acho importante esse benefício maior. Muito bom. Então, eu estou aqui pegando o exemplo de cada um de vocês e estou reduzindo no benefício mínimo, né? Só para a gente perceber os benefícios que existem minimamente da igreja. O seu Elias e o Gabriel ressaltaram aspectos espirituais, de estarmos perto das pessoas, da lei de Deus, né? De convivermos e de que ela tem a oportunidade aqui de receber do Evangelho, de provar dos benefícios e das bênçãos que o Evangelho traz. Mas reduzindo isso ao mínimo, a gente não pode esquecer que a igreja é um ambiente social, não é verdade? Ela não tem esse objetivo final, mas faz parte também daquilo que ela é, ser um ambiente de convívio social. Muitas pessoas, às vezes, não estão inseridas em ambiente social nenhum. Ela não está bem inserida, às vezes, no seu trabalho, ou às vezes é uma pessoa que já não trabalha mais. Ela não tem, às vezes, um círculo de amizade profundo na sua vizinhança, mas na igreja ela pode encontrar um refúgio social,
um ambiente de convivência saudável, um ambiente onde ela pode desenvolver boas amizades, com boas conversas, onde ela pode ter companhia, onde ela pode compartilhar da sua vida. Então, minimamente, uma pessoa que está no meio da igreja pode partilhar de um ambiente social agradável, onde ela pode desenvolver essas boas amizades e boa convivência. Isso é bem importante. Enquanto o senhor Elias falava, eu me lembrei de quando eu cheguei em Curitiba. Eu cheguei em Curitiba sem conhecer Curitiba, nunca tinha vindo para cá. Em 2008, eu tinha 17 anos. Eu vim para cá para estudar e eu não tinha nenhum amigo aqui. Aonde que eu fui? Na igreja. A igreja é o melhor lugar para a gente ser recebido. Porque essa fronteira de conhecer ou não conhecer, ela já cai pela metade, quase totalmente, quando você chega e fala, eu sou cristão também. Né? Você já tem uma família onde você chegou. Porque você faz parte de uma família que é maior do que aquilo que você conhece. E aí, ao chegar aqui, eu procurei a igreja, procurando a igreja, fui bem recebido, fui acolhido. Então, mesmo alguém que vem de longe, vem de fora, não conhece ninguém, chega num lugar estranho, pode ser recebido no meio da família da fé, porque tem essa oportunidade da comunhão, de ser acolhido em um ambiente que deixa de ser estranho a partir do momento que você fala, essas pessoas creem na mesma coisa que eu. E a gente é muito bem recebido, né? Uma igreja que realmente ama a Deus recebe bem as pessoas que vêm de fora, os visitantes, e a gente se sente extremamente acolhido. Isso é muito importante. Se você, como eu, veio de fora, veio de outra cidade, sabe como foi importante o acolhimento que a igreja trouxe para você. Se você tem filhos, muitas pessoas ficam na igreja porque veem seus filhos sendo acolhidos, e isso é maravilhoso também. E a igreja pode proporcionar isso de maneira muito preciosa, né? Então, minimamente, para o convívio social, mas exclusivamente, só a igreja pode oferecer um convívio santo, uma amizade que edifica, inclusive para possibilitar o conhecimento de Deus e a salvação em Cristo Jesus. O que mais? O que mais nós podemos provar no meio da igreja? O que mais você consegue lembrar aí que é benéfico da gente estar aqui no meio da igreja? E viva a união. Muito bom. Muito bem. Irmã, perdão, como que é o seu nome? Marisa, irmã Marisa. Lembrou de algo muito precioso, né? O Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam união. E essa união a gente prova através de Cristo no meio da igreja, né? A minha mãe também usava bastante esse texto quando eu brigava com meus irmãos, a gente brigava, era o Salmo 133, que era a primeira chinelada, né? A primeira chinelada era o Salmo 133, depois era a Havaiana mesmo. Muito bom. O que mais que nós podemos provar aí no meio da igreja? A irmã Marilza fala conosco aqui no YouTube, ela diz assim, a igreja invisível, creio que nos cristãos sentimos como um corpo bem ajustado em Cristo. Não que julgamos, mas sentimos. No dia a dia sentimos muito isso na convivência e no trabalho com as pessoas, né? Então ela está aqui falando sobre como que se forma a igreja invisível, e que é essa ideia do corpo bem ajustado em Cristo, que tem a ver com o que o seu Elias e a irmã Marisa falaram também a respeito da união, da comunhão que a gente prova. Mais alguém? Fiquem à vontade. Então eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Eu estou cheio de perguntas hoje, vim cheio de dúvidas. E a igreja invisível? Qual é então o benefício da igreja invisível? Fazer parte da igreja invisível, porque às vezes pode parecer um conceito muito subjetivo, muito complexo, muito distante, e eu quero que a gente traga para perto essa ideia, para que a igreja invisível não se torne uma coisa assim, tão etérea, que a gente só fale assim, eu faço parte da igreja invisível, mas não sei nem explicar direito o que é e por que isso é bom. Né? Por que é bom fazer parte da igreja invisível? Quais são os benefícios, ou qual é o benefício que tem de fazer parte da igreja invisível? Você consegue pensar aí o que é que pode fazer, que faz sentido da gente fazer parte da igreja invisível? A Suelen, esposa do nosso irmão Ellen, está aqui e ela diz assim, bom dia, irmãos, uma das coisas que vejo
é o tratamento de pecados com irmãos que sofrem conosco e nos ajudam a melhorar. Olha que interessante isso que ela traz. Então ela está lembrando a gente que no meio da igreja a gente pode ser moldado, lapidado. Isso não é fácil, né? Mas é bom. É bom. É na convivência que a gente consegue descobrir as nossas debilidades, ou até mesmo enfrentar as nossas debilidades, ou ainda mais sermos ensinados para superar as nossas debilidades em Cristo Jesus. Então, a pessoa que vive sozinha, ela até consegue reconhecer os seus erros, ser confrontada, mas quando ela vive com alguém do lado, eu até falei isso numa mensagem esses dias, depois que eu casei eu descobri que eu não sou essa maravilha toda que eu pensava que eu era, né? Por quê? Tem alguém do meu lado todo dia me lembrando quem eu sou, os meus defeitos. Por quê? Porque tem alguém observando você, e não porque ela fica ali me vigiando, né? Minha esposa fica falando, olha, Lucas, você fez isso certo, você fez isso errado, mas porque automaticamente aparece aquilo que você faz, que não agrada ao outro. Quando você está sozinho, quando eu morava sozinho, o jeito que eu fazia estava bom, não tinha ninguém para pôr defeito em nada do que eu fazia. Né? Então, por quê? Porque era eu comigo mesmo, e eu precisava ali desse confronto na palavra. Mas quando você está em convivência, isso aparece. Isso aparece, as nossas impaciências aparecem, a nossa rispidez ela fica mais evidente, a nossa arrogância fica mais evidente, enfim, o nosso egoísmo, tantas coisas podem surgir com mais clareza quando a gente está na convivência. Então, a Suelen lembra que a gente pode ser tratado dos nossos pecados na convivência da igreja, e isso é um benefício maravilhoso. Mas eu insisto aí na pergunta, qual é o benefício da igreja invisível? Talvez essa seja um pouquinho mais desafiadora da gente responder, mas tem resposta. Qual é o benefício de fazer parte da igreja invisível? A vida eterna. Irmã, por favor, fale no microfone, esse é um ponto importantíssimo para nós. A vida eterna é o maior benefício de fazer parte da igreja invisível. E não é pequeno, né? Não é. É um maravilhoso prêmio que a gente realmente não merece. Mas com certeza só podem desfrutar da vida eterna exclusivamente aqueles que fazem parte da igreja invisível. Então veja que o só estar aqui é muito bom. E a gente tem que se preocupar com o mais do que estar aqui, mas o estar com Deus. Porque esse benefício de provar da vida eterna, ele é exclusivo, a irmã Maristela nos lembrou bem, que ele é exclusivo e maravilhoso para aqueles que fazem parte da igreja invisível. Aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, conquistados por Ele, que pertencem à família de Deus, podem provar do benefício e da certeza que terminando a vida aqui, não acaba. A gente vai provar da vida eterna com Deus. Isso é maravilhoso. Diga aí, Gabriel. Que a gente vê na Bíblia que quem faz parte da igreja invisível, geralmente, isso daí também pegando um gancho com o que ela falou, da vida eterna, a gente vê na Bíblia que quem faz parte da igreja invisível enxerga a morte de uma forma muito tranquila. Por exemplo, é natural do ser humano encarar a morte como sendo o fim, como sendo algo muito trágico, mas a gente vê que na Bíblia, as pessoas que faziam parte da igreja invisível encaravam a morte como um estado temporal e como um estado de passagem. Eu lembro que o Simeão, que era aquele que ia encontrar Jesus no templo, que recebeu uma profecia de que veria Jesus antes de morrer, quando ele viu Jesus, ele falou, Senhor, agora pode despedir teu servo em paz. Então ele via a morte como sendo uma passagem que ele iria passar em paz. Ou, não consigo pensar em outro exemplo, mas eles encaravam a morte desse jeito, como uma passagem, como algo, um ritual necessário para encontrar-se com Deus. Ou mesmo Paulo falava, muito melhor me seria poder estar com Deus, mas enquanto estou aqui na terra, vou cumprir a minha missão. A Bíblia fala para nós que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E é fácil a gente perceber isso porque a aflição, não vou dizer de todos para não ser generalista, né, mas da maioria das pessoas o que acontece comigo depois que eu morrer? E muita gente gasta muito tempo e fica muito aflito com isso, porque realmente não sabe o que vai acontecer depois da morte. Mas aqueles que fazem parte da igreja invisível, que conhecem o Evangelho, têm um Espírito dentro de si, são comunicados por esse Espírito de que existe paz nessa partida, porque depois da morte a gente tem um lugar preparado e reservado, né? Então, o Gabriel aí, junto com a fala da irmã Maristela, lembram a gente dessa verdade, de que a gente não precisa ter aflição na morte, nem da morte daqueles que estão ao nosso redor, que partem com Cristo, nem da nossa própria morte. Mas ainda que a gente chore, sinta falta, sinta saudade, e não é
uma questão de não sentir tristeza quando alguém parte, mas de não sentir desespero sobre o que aconteceu com aquela vida, mas ter certeza de que aqueles que partem com Cristo vão morar com Ele e que nós reencontraremos essas pessoas na presença de Deus, se nós também partirmos com Cristo Jesus, né? Irmão Gilson, fique à vontade. Eu creio que dentro dessa pergunta dos benefícios, né, é que justamente isso, né, pastor? A gente vai viver na presença de Deus constantemente e longe, né, das dores, dos problemas, das dificuldades, né? A Bíblia nos diz, né, que andaremos em ruas de ouro e nos dá uma ideia muito, muito bonita, né? É o ponto de muitos pensarem assim, talvez eu nem quero isso, que é um negócio tão monótono, né? Eu vou querer, vou querer ficar tocando harpa, né? tocando harpa de nuvem em nuvem, né? Eu quero agitação, sei lá o que, né? E é exatamente ao contrário, né? É viver na presença de Deus, onde não vamos ter mais morte, dores, ranger de dente, choro, tristeza, né? Acho que esse é o principal benefício que nós temos na igreja invisível. Isso. Não só uma vida eterna, mas uma vida eterna muito maravilhosa, né? Muito agradável, sem a dor do pecado. Kailane, aqui na frente o irmão vai falar. Irmão, me perdoe o seu nome, por favor. Vanil, irmão Vanil vai falar. Não, é só que o benefício para a nossa vida de fazermos parte da igreja invisível é termos o Consolador, né? O Espírito que intercede por nós. Perfeito. Então nós podemos provar hoje desse benefício maravilhoso de ter a presença do Espírito Santo. Benefício exclusivo também, parece que eu estou fazendo propaganda de loja, né? Só hoje, benefício exclusivo, né? De quem tem o Evangelho. Não é promoção, é verdade, né? É uma verdade eterna. Aqueles que têm a Cristo Jesus podem provar do benefício já, nessa vida, nesse momento. A presença do próprio Deus não ao nosso redor simplesmente, mas dentro de nós. O Consolador, o Espírito Santo que vive dentro de nós. E isso é um benefício maravilhoso que desencadeia muitos outros benefícios, né, que são exclusivos de quem pertence à igreja invisível. Muito bem lembrado, irmão. Diga, Luiz. Não, pastor, ouvindo um depoimento ali, eu lembrei aqui, não sei se algum irmão que viu esse testemunho, uma entrevista na rádio CNN. Estava ali trabalhando e ouvindo a rádio, e um missionário cristão, não vou dizer qual que é a igreja, mas um missionário cristão que foi enviado para a Ucrânia. E ele foi para uma cidade que é uma cidade onde que estavam passando as pessoas desesperadas, querendo fugir da morte, querendo fugir da guerra. E ele foi para uma igreja, que no subsolo daquela igreja tinha meio que um porão, onde que as pessoas ficavam ali se sentindo um pouco seguras daquela guerra. E ele se defrontou com muitas pessoas desiludidas, pessoas sem saber o que esperar. E Deus colocou no coração daquele missionário de falar justamente da esperança da vida após a morte, né? Do Deus que tem o Espírito Consolador. E ele sentiu, assim, no dia a dia, o quanto que aquilo ali fez diferença na vida de muitas pessoas que não sabiam o dia seguinte, o que ia acontecer. Eles tinham largado tudo, estavam indo para não sei onde, né, só fugindo da morte. E ele teve a oportunidade de falar dessas pessoas da vida eterna. Ele sabia do que estava fugindo, mas não sabia para onde estava indo, né? Isso. E veja que esse consolo, ele não é pequeno mesmo, é algo muito maravilhoso. Ontem ainda eu conversava com uma amiga missionária. Em dezembro ela perdeu a mãe e na semana passada ela perdeu o pai. Finalzinho de dezembro ela perdeu a mãe. Então, em menos de 3 meses, de 4 meses completos, né, ela perdeu o pai e a mãe. Ela disse que ela e a família são todos cristãos, todos convertidos. Eles estavam na UTI, permitiram que os filhos entrassem na UTI e eles todos muito tranquilos, orando, agradecendo e dizendo: Pai, pode partir. Nós sabemos que o Senhor vai com Deus e nós vamos nos encontrar. Não precisa ficar aqui preocupado, nós vamos ficar bem, o Senhor vai cuidar de nós. E ela disse que as pessoas da UTI olhavam para eles assim, tipo, que conversa de doido é essa, né? Que loucura é essa? Mas o consolo claro de Deus. É óbvio, ela está triste, ela chora quando ela fala, ela sente saudade, né? Poxa, perdeu o pai e a mãe em um período muito curto de tempo. É óbvio que ela está triste por isso e é normal, seria anormal se ela não sentisse essa tristeza. Mas o consolo de que Deus está no controle de toda essa situação, né? Essa certeza de que muita gente em face a essa situação ficaria totalmente desesperado. Meu Deus, eu vou perder, o que vai acontecer, para onde vai, o que vai acontecer, a gente vai se ver, a gente não vai se ver mais. E esse consolo, né? Pode partir em paz. Né? E o pai dela, de fato, partiu.
Então veja como isso gera um testemunho maravilhoso, mas também é uma paz que a gente prova de forma muito diferente. É um consolo realmente extraordinário diante de uma coisa que tanto nos afeta, que é a morte, né? A morte dos outros e a nossa própria morte. A irmã Marilza aqui no YouTube falou de um ponto chave que desencadeia todos esses que nós estamos falando aqui, que é o benefício primário de fazer parte da igreja invisível, a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, é o que faz a gente pertencer à igreja invisível, é sermos salvos por Cristo Jesus, e isso já é um benefício tamanho. Se nós fôssemos salvos por Cristo Jesus agora, se tivéssemos essa convicção, né, temos essa convicção de fato, mas vamos dizer que entramos todos aqui, pagãos, hereges, distantes de Deus, e hoje tivemos essa convicção, todos nós em conjunto, fomos salvos por Cristo Jesus. E a partir de hoje Deus não desse nenhum benefício mais, mas a garantia de que quando a gente morresse nós estaríamos com Deus. A gente já teria o maior dos presentes. Essa é uma convicção também que deve brotar no nosso coração uma certeza e uma alegria. Porque às vezes a gente vive debaixo dessa certeza, mas ainda esperando muito de Deus, querendo que Deus faça um monte de coisa por nós, porque a gente tem um senso muito mimado de que Deus tem que servir a gente, e não é verdade isso, né? É óbvio que a gente ainda prova de muitos benefícios, o Senhor continua cuidando de nós e nos abastece de bênçãos, mas só o benefício da salvação, aliás, esse tamanho benefício, já devia ser aquilo que nos alegra diariamente. Puxa vida, não importa o que estou passando aqui, eu tenho uma certeza, eu sou salvo por Cristo Jesus, né? A vida eterna me pertence. Irmão Cides. Estão ouvindo? Bom dia a todos os irmãos. É fundamental o que está sendo apresentado sobre igreja visível e invisível. A gente tem falado muito das questões comportamentais, questões de cunho em que tenha a doutrina bíblica relacionando o que é vida, comportamento, atitude das pessoas e o gancho com os ensinamentos sobre a vida eterna. Não gostaria de criar polêmica alguma, mas a minha fala é no cunho de reflexão entre igreja visível e invisível nos dias atuais. Estamos vendo e convivendo com uma igreja visível doente, cheia de escândalos. Por exemplo, citando nomes, um ministro da Educação que se diz pastor, fazendo parte de um conluio com o governo paralelo, intermediando verbas. Essa igreja visível é uma igreja doente, é uma igreja hospital, que também precisa da intervenção de Deus. A igreja invisível é composta daqueles separados, daqueles santos que não fazem parte desse relativismo do comportamento, na atitude. É inegociável a lisura, o bom caráter. Mais uma vez, não é criar polêmica, mas a igreja visível ela tem que ter atitude compatível com a doutrina cristã, independente da denominação que ela tenha. Por isso, a grande diferença hoje é olhar para essa igreja visível e entender que ela também precisa de tratamento. E aqueles que realmente fazem parte da igreja invisível é que poderão fazer a diferença. Porque entre o joio e o trigo, o joio está crescendo muito rápido. Então nós precisamos de trigo dentro da igreja, pessoas comprometidas com a vida cristã. Então eu agradeço a oportunidade. Muito bom, irmão. Essa é uma polêmica boa e que bom que o irmão trouxe ela, né, à tona. Porque a gente não pode falar de forma fantasiosa dessa realidade, né? A gente precisa trazer, de fato, aquilo que está acontecendo, que é real. E o irmão traz um dado importante, uma questão importante, que me faz lembrar de um dado que eu li uma vez, um exemplo, citando como exemplo, né? Certa vez eu vi que a cidade de Belém, Belém do Pará, 1 a cada 3 pessoas eram evangélicas, estatisticamente falando, né? Se consideravam evangélicas, se pronunciavam evangélicos. 1 a cada 3, isso não é pouco. 1/3 da cidade é evangélica e o evangelicalismo crescia fortemente lá. Ali é berço também de um movimento que teve dentro da igreja. A nossa igreja não compartilha muito dessas
dessas ondas de novidade que acontecem, mas um movimento chamado MDA, que talvez você já tenha ouvido falar, que eu não vou lembrar exatamente a sigla, mas acho que é Ministério de Discipulado e Apostolado, alguma coisa assim, que era um método de crescimento de igrejas, né? Então, a igreja em Belém, evangélica, cresceu muito rapidamente. Mas eu não sei se vocês sabem, se vocês têm pessoas conhecidas, eu tenho família, a família da Vitória é de lá do Pará, e a cidade de Belém não é uma cidade tranquila, não é uma cidade segura, não tem sido uma cidade que está melhorando com o crescimento do evangelicalismo. Isso mostra essa realidade, que lá é só um exemplo, mas ela acontece por todo o nosso país e adentrado em muitas esferas de governo, de organizações, de instituições. Mas o problema é que a gente está com a sujeira aqui dentro, né? Dentro da nossa casa. A sujeira começa e aí ela se espalha. Aí a igreja visível, ela cresce, ela incha, ela é inchada, ela é grande, ela é numerosa. Nós temos inúmeros canais na televisão de igrejas evangélicas, como acho que nunca se viu antes. Igrejas que têm o seu próprio canal. Gente pregando a todo tempo. Mensagem no YouTube é o que não falta. Com a pandemia, então, o que mais você encontra são igrejas online, para você ouvir inúmeras mensagens. Mas o que isso realmente tem gerado de transformação e de mudança para a igreja, que eu acho que é justamente o ponto aí que o irmão Alcides levanta e que a gente deve fazer essa crítica. Por que é que a igreja, então, incha e não transforma? E aí, irmãos, eu trago a responsabilidade para a igreja invisível. Se nós nos vemos como parte da igreja invisível, nós devemos florescer dentro da igreja visível de forma e que o que predomine seja a santidade da igreja invisível e não o senso comum daqueles que estão aqui dentro como parte da igreja visível, né, irmão? Acho que o irmão concorda comigo nesse sentido. O que está faltando é a igreja invisível realmente se comprometer e falar em voz alta e proclamar e se envolver e ser, de fato, filho de Deus, naquilo tudo que diz respeito a ser um filho de Deus. Aquele que vai provar da vida eterna, mas que vive uma vida de santidade hoje aqui, onde o irmão falou da lisura, né? A clareza, a transparência, a pureza, a verdade, a justiça não sejam negociáveis no nosso meio, porque esses são valores do reino de Deus. Mas, então, se a gente vê uma igreja visível inchada, aonde está a igreja invisível? Tem um remanescente fiel dentro dessa igreja visível. Cadê a igreja invisível silenciada, acomodada, aquietada? Muitas vezes ela está aqui todo domingo, sentada no banco sem fazer nada, só recebendo mais e mais. O que eu quero dizer é que pode ser que muitos de nós aqui já façamos parte sim da igreja invisível, mas uma igreja invisível sedentária. Uma igreja de Cristo atrofiada, vagarosa. E aí a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. Quando nós devíamos ser aqueles que tomam a frente e que fazem acontecer, e que cessam, e que calam o pecado, não no sentido de calar, de abafar, mas no sentido de trazer limpeza, pureza, brigar por aquilo que é certo, pela palavra de Deus sendo ministrada fiel e verdadeiramente. Porque senão, enquanto isso, a gente vai ter representantes ditos evangélicos que se elegem com o título pastor fulano, pastora fulana, irmão não sei quem, né? Eu acho isso um contrassenso. Se você é pastor, você tem que estar na igreja pastoreando ou no meio das pessoas vivendo a vida pastoral. Se você é candidato, você vai fazer isso como cidadão, né? Eu já falei isso aqui uma vez. Mas as pessoas se valem dos títulos eclesiásticos para ganhar força política, porque o interesse deles é pessoal, não é espiritual. Não é espiritual, né? A Lucy cai. Então a gente tem que, como igreja invisível, levantar a nossa voz e sair dessa acomodação de ficar no meio, então, desse marasmo, né, espiritual, onde a gente vê a igreja sendo deturpada e sendo mal representada, porque nós estamos aqui, parados, mais preocupados em resolver o nosso problema da semana e não preocupados com que o mundo seja realmente conhecedor do Evangelho. Enquanto vocês falavam aqui, eu abri o site do monergismo.com, Características da Igreja Verdadeira, por Bruce Meyer. Então, aproveitando o gancho do que colocou o Alcides, a igreja é santa. Permita-me, posso ler, pastor? Claro, por favor. São 3 parágrafos. O ambiente é perfeito para isso, é isso mesmo. A igreja é santa. O povo de Deus forma a nação santa. 1 Pedro 2:9.
No sentido mais profundo, a Igreja é santa, da mesma forma que todo indivíduo cristão é santo em virtude de estar unido a Cristo, separado para Ele e revestido com sua justiça perfeita. Na sua posição diante de Deus em Cristo, a Igreja é irrepreensível e isenta de qualquer mancha moral. A distinção entre a Igreja visível e a invisível aplica-se aqui, desde que esta santidade imputada não pertence aos membros da Igreja. A união com Cristo envolve também uma santidade de vida que seja visível. Deste modo, a relação da Igreja com Cristo, seu cabeça, será expressa no caráter moral e nas características especiais de sua vida e de seus relacionamentos comunitários. A Igreja alheia à santidade é alheia a Cristo. Quando Cristo dirigiu-se à sua Igreja, ele esperava dela essa mesma diferença moral e foi severo em seu julgamento quando observou que ela lhes faltava. Apocalipse 2, 3. A fim de não desanimarmos ao aplicar este teste, vale a pena lembrar que grande parte da vida da Igreja do Novo Testamento foi evada de erros, divisões, falhas morais e instabilidade. Não obstante, a presença de um sinal visível de santidade é uma característica invariável da Igreja de Deus. Esse é o comentário do... Bem Bruce. direto, né? Bem, curto e grosso. É curto e grosso. A igreja alheia à santidade é a igreja alheia a Cristo. Olha que fala forte, mas verdadeira. A igreja alheia à santidade é alheia a Cristo. Irmã Clara, por favor. E eu acho que nesse ponto a igreja precisa acordar. Porque assim, a igreja precisa perceber que nós estamos nos tornando pessoas muito individualistas, independente da nossa fé. Nós paramos de nos preocupar com o outro. Ah, eu sou presbiteriano, estou salvo, sentado, sossegado. Então, assim, tudo certo. Eu já estou bem, o resto, né, beleza, é o resto. Vocês que lutem. Então, assim, a igreja, ela tem que acordar para isso. A igreja tem que prestar atenção naqueles que estão aqui dentro, que precisam de auxílio, que precisam de uma palavra, porque, lógico que a igreja visível trata a sua saúde mental, trata a sua saúde emocional, mas a igreja visível também tem que se preocupar com aquele irmão que está sentado na cadeira do seu lado. Se ele está precisando, às vezes, de uma palavra, de um abraço, Verdade. de saber, oi, tudo bem? Me importar com você. O mínimo da sensibilidade. Nós estamos nos tornando né? muito individualistas, só preocupados com nós mesmos. E isso não faz parte de uma característica de uma igreja invisível. E a gente precisa acordar para isso, acordar rápido, né, para essas coisas. Às vezes a gente vem para cá para ser servido e não para servir, né? O que a igreja vai me oferecer hoje? E aí eu venho aqui para ser servido, para resolver as minhas questões e não para abençoar o outro, né? E aí a gente pede essa sensibilidade de olhar para o lado e ver às vezes um irmão que está triste, precisando de uma palavra, ou precisando de um consolo, precisando de um ânimo, de um encorajamento, de um ensino, e não percebe isso. Irmãos, eu quero sair aqui da fala para não ficar a fala do pastor Lucas e quero ir para a palavra de Deus, né? A Lúcia trouxe já ali no texto que ela leu textos bíblicos, mas eu quero ler com os irmãos alguns textos que vão falar para a gente desses benefícios da igreja visível e invisível, e eu vou fazer como fiz a semana passada, eu vou distribuindo, se alguém não quiser ler, não tem problema, só falar assim, ó, próximo, né? eu passo para outro sem problema nenhum. Josias, pode ler um texto para a gente, por favor? 1 Coríntios 12, 28, eu vou pedir, irmão, Vanil, inventei um nome aqui, né? Vanil, me perdoe. Efésios 4, 11 e 12, pode ser? Lucy, lê para a gente, por favor, Atos 13, 1 e 2. Seu Edgar, Mateus 16, 18. Seu Elias, por favor, Atos 2, 42. Luiz, Romanos 3, 1 e 2. Márcia, pode ler um também para nós? Não? Vamos pedir para quem mais? Leila, topa ler um texto para nós, por favor? Salmo 147, 19 e 20. Quem mais aqui? Kelly, pode ler um texto para nós, por favor? Romanos 9, 4. Gabriel, Atos 16, 31. Pode ser? Gilson, Apocalipse 22, 17. São vários textos aí, né? Mas a gente vai lendo. Ezequias. Irmão Robério, aceita ler um texto para nós?
João 6,37, por favor. Mais algum só aqui. Vou pedir para o irmão Alcides ler para a gente João 17, 20, 21 e 24. João 17, 20, 21 e 24. Guilherme, você lê para nós um? Efésios 2, 5 e 6. E vou pedir para a irmã Maristela ler 1 João 1, 3. Pode ser? Efésios 4, deixa eu só localizar aqui, irmão. 11 e 12. 11 e 12. Então vamos lá, eu vou pedindo aqui de novo na ordem, e aí eu vou repetindo o texto, tá bom? 1 Coríntios 12, 28, aqui com a irmã Josie. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Esse texto fala para nós, então, esse e os próximos dois textos de Efésios 4, 11, que é aqui com o irmão, esse texto de 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11 e 12 e Atos 13, 1 e 2, eles vão falar para nós dos benefícios da igreja visível. Falando para nós, então, que o fato de nós pertencermos à igreja visível nos permite estar sob o cuidado e governo especial de Deus. O texto que a irmã José leu diz para nós, então, de aptidões, de dons que o Senhor distribui no meio da sua igreja e que aqueles que estão inseridos no meio da igreja podem provar das bênçãos de Deus através dessas pessoas que ensinam, que cuidam, que pastoreiam, que ministram, né? Que fazem cada uma dessas coisas, que exercem cada um desses dons. E aqueles que estão inseridos no meio dessa igreja, ainda que eles não façam parte da igreja invisível ou fazendo parte da igreja invisível, podem provar do governo especial de Deus, da bênção, do cuidado especial de Deus, através do exercício desses dons no meio da igreja. Efésios 4, 11 e 12, meu irmão, por favor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, então esses dons são para a edificação do corpo de Cristo, para servir, edificar os santos, abençoar os santos, para a santificação da igreja de Deus. Então veja que o exercício dos dons que Deus separa de mestres, pastores, enfim, cada um deles que Ele põe, eles são para servir e abençoar a vida da igreja. Então todos aqueles que estão inseridos na igreja visível podem provar desses benefícios através do exercício desses dons. Ainda mais um texto nesse mesmo tom, Atos 13, 1 e 2. Está com a Lúcia? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Mais uma vez, então, Deus separando homens no meio da igreja para servir a igreja, para abençoar a igreja, para governar sobre a igreja com graça e com poder. E a gente tem esse benefício, então, de forma especial, porque a graça derramada sobre a igreja invisível é a graça especial de Deus. E aqueles que estão próximos a ela podem, então, provar dessa graça especial pelas suas vidas. Um outro benefício que a gente pode provar na igreja visível mesmo é a preservação e a proteção em todos os tempos, mesmo com a oposição dos inimigos. Aqueles que estão, então, debaixo da bênção de Deus na igreja visível, os crentes, os filhos dos crentes, aqueles que convivem no meio da igreja, provam de proteção espiritual. Aonde tem um servo do Senhor, ali há proteção espiritual. Então, você, dentro da sua casa, leva proteção espiritual para todo o seu lar, sendo ele um lar convertido todo ou não. Você, dentro do seu ambiente de trabalho, traz ali proteção espiritual. Você tem autoridade da parte de Deus para repreender, afastar todo o mal que pode vir assolar aquele local. Nós carregamos, pelo poder do Espírito, essa autoridade sobre aquilo que é mal e somos protegidos disso. Mateus 16, 18 vai falar sobre esse benefício. Pode ler, por favor, meu irmão. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Deus. Esse é um benefício daqueles que estão inseridos na igreja de Deus. Provam, o inferno não prevalece sobre elas. Nós temos então autoridade espiritual para viver sem medo das trevas, sem medo daquilo que o mal pode nos fazer. Nós estamos do lado que comanda tudo isso, que sobrepõe tudo isso, que venceu aquilo que é mal, e a gente não precisa então viver com receio do mal, do inferno e das coisas ruins, né? Vale lembrar aí nesse texto, né, que ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra que a igreja é fundada? Pedro? Não, Cristo, né? Ele fala sobre a pedra, se você ler um pouquinho antes do texto, a pedra angular, a pedra fundamental da igreja é Cristo. Pedro é instrumento de Deus na igreja, assim como eu e você, mas ele não é o fundamento da igreja. E a igreja prevalece sobre o inferno por causa da autoridade de Cristo, sobre quem ela é constituída. A rocha em que nós estamos firmados é Cristo, e é Ele que nos dá autoridade sobre o inferno. Mas um benefício que a gente pode provar é a comunhão dos santos. Até ficou certinho, porque o senhor Elias falou sobre a comunhão, e ele vai ler o texto, exatamente vai falar sobre isso, né? Sobre provar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação, ou seja, das bênçãos de salvação que a gente pode provar na convivência com os santos, das ofertas de graça da graça por Cristo no ministério do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo ninguém que queira vir a ele. Então, todos aqueles que querem provar de Deus encontram na igreja os porta-vozes da mensagem de Deus. E aí, no convívio com a igreja, eles podem provar da comunhão, da possibilidade da salvação, da graça e da bênção de Deus, só pelo fato de estarem no meio do povo de Deus, da igreja invisível de Deus. Na visível, eles provam dessas bênçãos. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, vocês vão concordar comigo que crente gosta de uma festa com comida, né? Então, fome no meio da igreja visível você não passa, né? O povo gosta de fazer uma festa boa com comida. Mas, para além dessa brincadeira, né? A gente pode provar aqui, então, essa comunhão preciosa que é tão abençoadora no meio da igreja. Romanos 3, 1 e 2. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Isso. Aqui, então, o judeu personifica a igreja de Cristo, né, com quem foi compartilhado, em primeiro lugar, a mensagem. Era no meio do povo, aqueles que estavam inseridos no meio do povo de Deus, desde lá do Êxodo, ou mesmo ali no Novo Testamento, aqueles que estavam no meio dos judeus, podiam provar da riqueza da lei, que foi um ponto que o Gabriel destacou lá no começo. A lei de Deus traz vida, e como eles tinham a lei de Deus, foi a eles revelado em primeiro lugar, aqueles que estavam próximos, inseridos no meio da convivência dos judeus, tinham o privilégio de viver numa sociedade mais pura e santa. Com isso eu não quero dizer, né, esquecer e apagar aquilo que a gente estava falando, justamente que mesmo no meio da igreja visível a gente vê corrupções, né, coisas que não deveriam acontecer, mas no meio da igreja invisível, de fato, a gente prova da bênção de Deus àqueles que estão vivendo de maneira fiel ao Evangelho. Salmo 147, 19 e 20. Eu não me lembro com quem que ficou esse texto. Com a irmã Leila aqui, o microfone está chegando. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Esse é o texto que nós lemos hoje na devocional, que fala justamente isso. O Senhor compartilhou da sua palavra com o seu povo, exclusivamente Ele compartilha, né? Com isso também não quero dizer que ninguém possa ter acesso à Bíblia que não seja cristão, mas muito pelo contrário, os desígnios de Deus, os mistérios de Deus são revelados para aqueles que possuem o Espírito de Deus. E por isso aqueles que estão inseridos no meio do povo de Deus podem ouvir desses ensinamentos explicados e podem ser abençoados com uma palavra de bênção, como a irmã Maristela falou, com a sensibilidade daqueles que têm o Espírito Santo, mesmo que ele ainda não tenha conhecido, sido regenerado e tem o Espírito Santo em si, pode receber da bênção de alguém que já recebeu o Espírito e conhece dos mistérios da palavra de Deus, porque o Senhor conta e revela a nós, né? Nos ilumina para entendermos. Romanos 9:4. A Kelly,
que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Isso. Esse texto fala, então, que o povo de Israel é que tinham todos esses benefícios aí, da adoção de filhos, a lei, os ritos, e todas essas coisas conduziam eles à prática religiosa, mas também a uma vida de santidade. E esse é um benefício de estar inserido no meio da igreja. Pela prática da igreja, a gente prova de benefícios, né? É claro que ali tem um aspecto bem... ressalta alguns pontos que são ritualísticos, né, rituais da fé judaica, mas ele também fala da adoção, ou seja, não da adoção de pais adotando os filhos, mas de Deus nos adotando como seus filhos, e nós, como igreja, recebendo aqueles que se achegam a nós também, praticando esse acolhimento e essa adoção daqueles que estão ao nosso redor. Atos 16, 31. Gabriel. Está chegando, Gabriel. Caio, hoje fiz você andar bastante, né? Obrigado. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Falei isso também na devocional de hoje, que nós abençoamos o nosso lar, santificamos a nossa casa ao sermos conhecedores do Evangelho. E a nossa casa pode provar de salvação pelas bênçãos compartilhadas através da nossa vida, pelo Senhor, através da nossa vida no meio do nosso lar. Né? Nós não podemos garantir a salvação daqueles que vivem na nossa casa, mas nós podemos sim ser o luzeiro de Deus, o farol de Deus no meio do nosso lar. Apocalipse 22, 17, Gilson. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse texto, eu vou pedir para ler já João 6,37, porque eles dois falam da mesma situação. Acho que é o irmão Cides, né? João 6,37. João 6,37. Esse texto que o irmão Gilson leu junto com João 6,37, vamos falar justamente dessa ideia de que aqueles que estão no meio da igreja podem provar da disponibilidade contínua da pregação do Evangelho e da possibilidade de conhecer a Cristo. E que aqueles que são do Senhor, que vêm até o Senhor, que desejam conhecer o Senhor e estão inseridos na igreja, não serão rejeitados, mas serão recebidos. Irmão, pode ler, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Senhor não rejeita ninguém daqueles que vêm até Ele, porque aqueles que vêm até Ele, vêm porque o Senhor enviou. O Pai envia, o Filho recebe, e esses são salvos. Então, aqueles que estão no meio da igreja de Cristo têm esse alegre privilégio de constantemente serem recebidos por Cristo, terem a possibilidade de serem recebidos por Cristo, se ainda não o conheceram. Mas são sempre bem-vindos na presença de Deus, porque Cristo os recebe, Cristo nos acolhe, Cristo nos perdoa e Cristo nos chama para fazer parte da família. E uma vez parte da família, a gente não precisa ser reinserido todas as vezes, né? Mas nós permanecemos eternamente como parte da família de Deus. Os próximos textos agora vão falar mais especificamente dos benefícios da igreja invisível, e nós vamos fazer a leitura deles aí, eu vou explicando, né? Mas eles falam da união e da comunhão com Cristo, por graça e glória, pela graça de Cristo e para a glória de Deus, que nos soma à sua família, e esse é o grande benefício, né? O benefício majoritário de fazer parte da igreja visível é que somos, de fato, pertencentes à família de Deus, chamados para viver debaixo da sua bênção, mas também chamados para viver em obediência ao Senhor. João 17, 20, 21 e 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o 24 agora, né? Isso. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Olha só, esse texto fala para a gente daquilo que o texto que a irmã Lucy leu para nós, da união com Cristo, a união com Cristo. Esse é um benefício da igreja invisível. Nós somos unidos com Cristo, e essa união é impossível de ser desfeita. Nós somos agora indivisíveis com Cristo, nós somos um com Ele e provamos então das suas bênçãos por sermos um com Ele. Somos co-herdeiros com Cristo, co-participantes das bênçãos de Deus para com Cristo. Nós herdamos, então, somos co-herdeiros, né? Recebemos a herança que era de Cristo, é compartilhada conosco, as bênçãos de ser filho de Deus são compartilhadas conosco, e o Senhor Deus, então, nos permite ser um com o Pai. Assim como Ele é um com o Pai, nós somos um com o Pai também. O relacionamento não é mais separado, mas ele é estreitado. Nós podemos andar perto de Deus, isso é muito maravilhoso. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que compartilha conosco dos seus planos, que conversa conosco, que se relaciona conosco de perto, que nos ama verdadeiramente, que nos conhece, que nos chama pelo nome, que sabe da nossa história, presente, passado e futuro. Efésios 2, 5 e 6. Esse acho que é do Guilherme, né? Estamos nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bom. Esse texto resume muito do que a gente falou, né? E o que a irmã Maristela trouxe no começo sobre a vida eterna, de que em Cristo nós somos conquistados, então, para viver com Ele, sermos um com Ele, mas também para sentarmos em lugares celestiais, né? Ou seja, nós poderemos provar da vida eterna com Deus. Esse benefício vem somado à ideia de que nós somos, então, um com Cristo, somos parte da família de Deus e somos pertencentes a Ele. E esses benefícios nos vêm. 1 João 1,3, eu estou achando que eu não dei para ninguém esse texto. 1 João 1,3. Senão eu vou ler ele aqui. 1 João 1,3. Diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, mais uma vez falando que a gente prova dessa comunhão uns com os outros, mas primariamente, e a partir da comunhão com o Pai e com Cristo Jesus, é que nós podemos ter essa comunhão, né? E quando a gente vai falar sobre nós termos um só corpo, e sermos esse um só corpo por um só batismo e por um só Espírito, nós somos unidos com Cristo, e em Cristo nós somos unidos uns com os outros, e formamos esse corpo coeso, esse corpo que tem sentido, que serve, um membro serve uns aos outros. Existem, irmãos, inúmeros benefícios que a gente podia aqui ficar listando, né, nos pormenores, os benefícios de fazermos parte da Igreja de Cristo. Mas, a partir desses benefícios que nós falamos aqui, a gente pode, então, conhecer os outros benefícios. Existem benefícios sociais, existem benefícios até mesmo para a vida profissional. A gente fala disso, né, dessa desinibição que se prova no meio da igreja, esse desenvolvimento de lideranças. A gente poderia falar muito dessas coisas, mas a bênção espiritual é a principal bênção de pertencermos. E isso nos leva, nos constrange a uma vida de comprometimento com Deus e de abençoar e de servirmos uns aos outros numa vida de comunhão verdadeira. Comunhão, irmãos, não é só ficar junto, bater um bom papo, dar boas risadas, jantar junto, mas comunhão verdadeira é sensibilidade, é serviço, é cuidado mútuo, é bênção uns para os outros, é ser instrumento de justiça, de graça, de paz, de bênção na vida uns dos outros. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos faça uma igreja mais forte, mais verdadeira, uma igreja que se levanta de fato contra aquilo que é mal, uma igreja que não é inchada, mas que é realmente madura, que cresce mesmo diante da palavra do Senhor e que busca, que levanta a sua voz por aquilo que é certo, para ser uma igreja fiel no nome de Deus, que carrega o nome de Deus com verdade e não com vergonha. Não que não envergonhe o nome de Deus, mas que glorifica o nome de Deus, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Amém?
Vamos encerrar a nossa aula. Quero convidar você a ficar de pé e nós fazermos uma oração, encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou pedir para o nosso irmão Luiz fazer uma oração para nós encerrarmos, pode ser? Tua casa, ó Deus, em comunhão entre irmãos, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, pelo Teu cuidado com o Teu povo, Senhor. Ó Pai, queremos Te pedir que o Senhor continue nos abençoando ao longo do dia de hoje, abençoando o culto que teremos à noite, ó Deus, e que o Senhor continue abençoando os nossos lares. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, um excelente domingo. Nos vemos logo mais no culto às 19. Que Deus abençoe e proteja cada um. Kailane, muito obrigado pela sua ajuda.